Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falamos sobre peixe, mas vamos elevar uma pequena prece ao Senhor. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, Senhor, te agradecemos, Pai, como sempre fazemos, pela proteção que nos dás, pelo conhecimento que nos chega, Senhor. Porque até mesmo as pedras lá fora no mundo, Pai, as pessoas que nem todas elas creem em Ti, até mesmo essas estão falando acerca daquilo que Tu já nos deixaste escrito. Senhor, vem-nos ajudar a tomar decisões firmes e concisas para o bem do nosso corpo e para a honra e glória do Teu nome. É aquilo que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, queria começar com um texto bíblico. É verdade, hoje vamos falar um pouco sobre alimentos, sobre o benefício de nós sermos bastante seletivos nos nossos alimentos. Mas a Bíblia, acerca disto, vem-nos falar uma coisa um pouco mais profunda. Uma vez que os alimentos são para o cuidado e para o mantimento do nosso corpo, ora, o assunto do cuidado do nosso corpo é algo que não está omisso na Bíblia. Ele está lá também. Sobretudo aqui em 1 de Coríntios, no verso 6. 1 de Coríntios, verso 6. Capítulo 6, desculpem. 1 de Coríntios, capítulo 6, aqui no verso 12. É um verso talvez conhecido de alguns de vós, onde diz que, no verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É verdade que quando o apóstolo Paulo escreveu isto aos Coríntios, ele falou um pouco no contexto aqui da imoralidade sexual, na questão da prostituição. Mas tenham atenção a uma coisa, que todas as coisas, e aqui generaliza o verso, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o que estamos aqui falando hoje, tratamos aqui da questão do apetite. Tratamos aqui da questão da alimentação. Então também o apetite, ou não nos devemos deixar dominar também pelo apetite. Sobretudo o apetite pervertido, sobretudo aquelas coisas que nós sabemos que fazem mal, mas continuamos a comer, só porque gostamos. Ora, uma vez que Deus nos deu liberdade para tudo, que deu-nos livre-arbítrio para nós fazermos as nossas próprias escolhas, Ele também deu livre-arbítrio para nós escolhermos fazer aquilo que é correto. Mas disse também o apóstolo Paulo, ok, vocês podem fazer tudo, são livres de o fazer, mas nem tudo nos convém fazer. Nem tudo é conveniente para nós. Nem tudo aquilo que vocês imaginaram fazer ou que a vossa lógica vos diz para fazer é bom. Então, vamos então perceber, apesar de, e hoje falamos um pouco sobre peixe contaminado, apesar de este peixe que vos vou falar, sobretudo o atum, que é um peixe bastante comum nas mesas de toda a gente, apesar de o atum pertencer, talvez nem todas as espécies de atum, mas talvez o atum mais comum pertencer, digamos, à lista de peixes, não é? Digamos que o Senhor disse que seriam lícitos comer, lá em Levítico 11, talvez não seja ainda assim uma boa escolha hoje em dia fazê-lo. Ora, uma vez que, e vocês depois verem este vídeo, aqueles que ainda comem este peixe, ou até outros, vão perceber que já não o devem fazer a partir daqui. Mas o apóstolo Paulo vai mais longe ainda, quando ele fala que não sabeis que os vossos corpos são membros, não é? São membros de Cristo. Exatamente, não sabemos quais são membros de Cristo, ok? Então os nossos corpos são membros de Cristo. Os nossos corpos fazem parte do corpo de Cristo, não é? Verso 19 ele também vem dizer, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ok? Então o nosso corpo diz aqui, ele é de quem? O nosso corpo também pertence a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Porquê? Porque o Senhor Jesus comprou-nos com o seu sangue, morreu por nós, pagou um preço por nós. Então nós passamos a ser do Senhor Jesus porque Ele nos comprou. O nosso corpo é o templo
do Espírito Santo, é o templo do Espírito de Cristo onde Ele quer habitar em nós. Por isso é que Ele nos comprou para passarmos a ser dele e habitação dele. Ora, não é para fazermos os nossos corpos aquilo que nós queremos. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá atrás que nem tudo vos convém fazer. Porquê? Porque vocês já foram comprados por um preço. E agora, uma vez sendo comprados por Cristo, é Ele que vos quer usar. É Ele que quer habitar dentro de vós. É Ele que quer usar-vos. É Ele que quer fazer de vocês instrumentos do seu corpo, membros do seu corpo. Ora, quando nós temos à nossa frente determinados alimentos que sabemos que nos fazem mal e comemos na mesma, e podemos falar de alimentos, carne e peixe contaminados, mas podemos falar também sobre o excesso de açúcar, podemos falar sobre chocolates, podemos falar sobre bebidas, podemos falar sobre muitas outras coisas que na realidade não são o melhor para nós, por muito que a gente goste. Ora, quando nós fazemos uma coisa que sabemos ser errado, o que é que estamos fazendo? Estamos profanando o nosso corpo. Estamos profanando o templo do Espírito Santo. Estamos profanando o templo de Deus, onde Ele quer habitar em nós. Estamos profanando o corpo de Cristo, inclusivamente. Ora, quando fazemos alguma coisa que sabemos ser errado, está errado, estamos pecando não só contra nós, mas contra o próprio Deus. Dizendo assim, olha Deus, o que tu disse não interessa. Olha Deus, tu podes me ter dito uma coisa, mas eu sou mais inteligente e faço outra. Porque quem manda em mim não és tu. Eu não sou teu, eu pertenço a mim próprio. Portanto, quem manda em mim é o meu apetite. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu gosto de comer, eu como. E nós vivemos, muitos de nós, nesta triste realidade. Somos dominados, falando do apetite. Podemos falar de outras coisas. Aqui, no caso, este contexto fala até da própria imoralidade sexual. Podemos ser dominados até pela prática do próprio sexo também. Onde existe aqui também este adultério, esta imoralidade muito comum hoje em dia. De casamentos do mesmo sexo, de envolvimentos com muitas pessoas, profanando assim também o corpo. Mas falamos especificamente de uma parte hoje, que é a questão da comida. Ora, é da vontade do Senhor no século XXI, amigos, no século XXI, que sejamos, ou que tiremos da nossa alimentação a carne e o peixe. E já vos vou provar porquê. É verdade que os nossos antepassados, os meus avós e por aí fora, comiam carne e peixe normalmente. E alguns deles duram até hoje. A minha avó tem mais de 100 anos e continua. E tem continuado até há pouco tempo comendo carne e peixe normalmente. Embora muito raramente, é verdade. E outros velhinhos por aí fora, outras pessoas mais idosas, não velhos, pessoas mais idosas que continuam comendo, ainda que de forma simples, mas incluem também um pouco de carne e um pouco de peixe na sua alimentação. Ok, mas há aqui uma coisa. É que comer animais no século XX não é a mesma coisa que comer animais no século XXI. É diferente. Os animais continuam os mesmos, mas têm adições químicas dentro deles. Têm coisas que são altamente prejudiciais à nossa saúde, que vêm prejudicar não só o nosso corpo, mas sobretudo a nossa mente também, que nos vêm impedir de discernir muitas das vezes, ou embotar a nossa mente ao ponto de nós deixarmos de discernir o certo e o errado. Queria partilhar convosco uma notícia. E ela fala justamente, como vos disse há pouco, sobre o atum, que é um peixe comum na mesa das pessoas. Então esta notícia diz o seguinte: não é seguro consumir atum enlatado? Detectado mercúrio tóxico em 5 países europeus. Ok? Eis aqui o problema de muitos animais hoje em dia. Eles estão envenenados e depois vêm para a mesa do ser humano contendo o seu veneno. E quando nós ingerimos esses animais, ingerimos também o veneno, danificando o nosso corpo, danificando a nossa mente, embutando o nosso espírito, não permitindo que o próprio Deus consiga habitar em nós, com o seu espírito, claro, não permitindo que a nossa mente consiga discernir melhor as verdades bíblicas. Porque aqueles verdadeiramente que entregam a sua vida a Cristo, aqueles que verdadeiramente querem consagrar a sua vivência com Cristo, eles sabem que não devem consumir animais.
que sobretudo o consumo de carne, ele embota propriamente, a própria ciência já explicou isto, amigos. A ciência, ou a boa ciência já explicou isto, que o consumo de carne é prejudicial ao funcionamento da nossa mente, embora o nosso corpo tolere, é verdade, ele tolera o consumo da carne e do peixe, mas, sobretudo da carne, ele é prejudicial à nossa mente. Mas hoje falamos sobre peixe, e o peixe é uma coisa que ainda muitas pessoas tomam por inocente. É uma coisa que muitas pessoas ainda dizem que não há problema, porque ele é pescado em alto mar. Pronto, quando é os de cativeiro são alimentados ali com uma carrada de antibióticos, veneno, mas pronto, quando as pessoas olham para o peixe selvagem, eles veem, pensam que é algo mais puro, algo mais natural, que não tem aqui, digamos, problema, porque anda lá no alto mar, alimenta-se de forma natural. Ok, em teoria, sim, funciona, em teoria, mas na prática isto já não existe, amigos. E a prova é que o atum, pescado em alto mar, está envenenado. Assim como o bacalhau e outros peixes que por aí andam. A sardinha, que é muito comum aqui em Portugal, que é pescada na costa portuguesa, também está envenenada por causa de descargas de esgotos e poluentes marítimos e por aí fora. Todos os peixes estão envenenados. Ou praticamente todos os peixes estão envenenados. Mas o problema é que muitos de nós recusamos-nos a ver isso ainda. A notícia diz o seguinte, diz que é uma associação de defesa chamada Bloom, vocês já vão ver a seguir, é uma associação sem fins lucrativos que se dedica à defesa dos oceanos. Ela tomou a iniciativa de analisar 148 latas de atum de supermercados de 5 países europeus, os quais foram a Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, e fez uma descoberta alarmante. É que 100% destas latas estão contaminadas com mercúrio, e está constatado, digamos, neste relatório que eles fizeram. Mais de uma em cada 2 latas testadas, cerca de 57%, excede o limite máximo de mercúrio mais rigoroso definido para o peixe, o qual são 0,3 mg por quilo. E aponta ainda, digamos, esta associação. Ok, o que é que temos aqui? Em primeiro lugar, todos os peixes, segundo nos diz aqui a notícia, aquilo que esta associação descobriu, não é? Em primeiro lugar, todos os peixes contêm mercúrio. Todos, aqui. Do que, digamos, destas amostras que esta associação fez de vários países, todas elas continham mercúrio, mas mais de metade delas continham excesso de mercúrio. Excesso de mercúrio, ok? É verdade que aqui estão mencionados 5 países europeus onde foi feita esta amostragem. Podia estar muito bem Portugal, que também é um país que consome atum. Podia estar países como qualquer país, digamos, do continente americano, como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, ou seja lá onde for, que consumam este peixe. Uma vez que ele é pescado e ele é enviado para todas as partes do mundo, todos os lugares, bastantes lugares do mundo, até mesmo em África também, se consome este atum. É um alimento normal, digamos, entre as populações. Porém, ele não é um alimento inocente. Como vocês estão vendo. Na continuação da notícia também diz o seguinte, diz que o atum tem 10 vezes mais mercúrio do que os peixes pequenos. E diz-nos também que o mercúrio é uma das substâncias químicas mais preocupantes para a saúde pública, segundo esta organização criminosa que nos aponta aqui, e que o coloca a par do amianto e do arsénico. Ok? Do arsénico, amigos. O amianto e o arsénico são coisas altamente cancerígenas. Tanto que o amianto, aqui em Portugal, tem sido, e nos outros países europeus também, tem sido proibido nas construções. E todas as construções antigas que tinham amianto estão sendo removidas, estão sendo desfeitas, telhados, paredes, tudo aquilo que continha, porque antigamente usava-se o amianto como isolante. Esse amianto está sendo retirado por equipas especiais, pessoas formadas para esse efeito, estão sendo retirados os telhados das casas, tudo, digamos, dos países europeus, aqui em Portugal também, porque ele é um elemento altamente cancerígeno. E veja que o mercúrio é equiparado ao amianto, portanto é altamente cancerígeno também para nós populações que estamos consumindo, ou aqueles que consomem, digamos, ainda este animal. E continua ainda a falarmos do famigerado mercúrio. Diz que ele ou trata-se de um perigoso neurotóxico que apresenta graves riscos para o organismo humano e que pode ser encontrado em elevadas quantidades no oceano, até porque as suas emissões mundiais aumentaram significativamente nas últimas décadas. O mercúrio acumula-se nos peixes na sua forma mais tóxica, o metilmercúrio,
acabando no prato de milhares de famílias. Vocês estão a perceber, amigos, que o inocente atum, afinal, é uma espécie de bomba-relógio que está no meio dos nossos pratos. Comecem a perceber, amigos, que na realidade as nossas escolhas têm que passar a ser um pouco mais corajosas. Ainda que nós gostamos de peixe, ainda que Levítico 11 nos permita comer determinados tipos de animais, naquela altura em que Levítico 11 foi escrito, há milhares de anos atrás, comer animais ainda é uma coisa minimamente saudável. Embora não fosse a alimentação ideal dada por Deus. Atenção a isto. Não é a alimentação ideal dada por Deus. A alimentação ideal que Deus realmente aprova é justamente a ausência de animais. O vegetarianismo, no caso, o veganismo, como lhe queiram chamar, mas a ausência de animais e dos produtos derivados deles também. Mas é verdade que tínhamos que perceber que nos tempos antigos nem sempre havia fartura de vegetais em determinados lados. Temos que entender o contexto das coisas, amigos. Não podemos ser românticos em pensar, olha, mas Deus disse para nós comemos isto ou aquilo. Ok, é verdade. Mas naquele contexto era aquilo que havia para comer. No século XXI, graças a Deus, além de devíamos já estar no campo cultivando os nossos alimentos vegetais, também hoje em dia nos nossos supermercados existe uma panóplia de vegetais à venda. Estão acessíveis a nós. Portanto, já não se encaixa, não se deve encaixar na nossa alimentação o consumo de carne e peixe. E nós vemos, e veio provar, as notícias provam justamente isso, que pelo menos o peixe está envenenado. E está envenenado com um veneno bastante poderoso, infelizmente. Continua a notícia também dizendo isto. Deixar de acreditar que consumir atum, ou aliás, deixar acreditar ou permitir que as pessoas acreditem que consumir atum é seguro, é uma mentira imperdoável. Porquê? Diz-nos esta associação, a Bloom, não é? Que também analisou documentos oficiais da Comissão Europeia e constata que não é utilizado nenhum método que tenha em conta as consequências para a saúde dos adultos e das crianças na definição dos níveis máximos de mercúrio permitidos no atum. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que a União Europeia, como dizemos em português, faz vista grossa, não é? Aos níveis de mercúrio no atum. E quem diz atum diz outros peixes também. Faz vista grossa a esta situação. Porquê? Já vamos perceber porquê. Ora, eles sabem que algo está errado, mas ainda assim permitem, não é, que as pessoas consumam. Os nossos políticos não estão interessados na nossa saúde, amigos. As pessoas em quem votamos não querem saber de nós. Estão percebendo que alguma coisa está errada, estão percebendo que alguma coisa nos faz mal, mas fingem que não veem. E porquê? Deixem que a própria notícia também responda. Deixar as pessoas acreditar que consumir atum é seguro, do ponto de vista da saúde, é uma mentira imperdoável com consequências dramáticas, acrescenta a associação, notando que o lobby do atum também está instalado em outras organizações internacionais, como esta organização criminosa que vocês veem aqui no final, que não tem outro nome, ok? Estamos falando de um lobby. Ora, o que é um lobby, amigos? Um lobby é uma espécie de monopólio onde existe, invariavelmente, muito dinheiro à mistura. Um lobby é algo que é lucrativo para algumas pessoas. Um lobby é uma espécie de controle económico de um determinado negócio. Que, repito, invariavelmente exige ou existe muito dinheiro em circulação que vai beneficiar uma boa meia dúzia. Então, amigos, ninguém quer saber da saúde do povo. Por causa do dinheiro, andam as pessoas, ou anda-se a matar as pessoas aos poucos. Meus queridos, vocês entendem porque é necessário que nós sejamos autossuficientes? Entendem porque é que é necessário nós termos a nossa terra, a nossa horta, as nossas coisas? Onde nós possamos comer do nosso próprio alimento. É verdade, mesmo os vegetais que compramos no supermercado também já não são puros, é um facto. Mas, entre as escolhas que fazemos, escolher uma coisa ou outra, bom, do mal menor, vamos para os vegetais ainda. Uma vez que já nada é puro hoje em dia.
talvez só aquilo que nós semeamos em casa. Mas amigos, entendam isto. Todos aqueles que ainda consomem peixe e carne, em nome de Jesus, devem deixar de o fazer. Devem deixar de o fazer imediatamente. Devem escolher ter uma alimentação saudável. Devem escolher cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do templo onde Deus quer habitar. Devem escolher cuidar do corpo de Cristo, que somos nós. Devem escolher ou ter a escolha corajosa de deixar de uma vez por todas de comer alimentos animais, ou carnes, ou seja peixe, seja lá o que for. Deixar de comer animais, tirar isso da nossa alimentação. Sabemos que a carne que é comprada por aí, nos talhos e nos açougues, ela está cheia de, 99% dos casos, está cheia de produtos químicos. Ora, falando da carne um pouco também, já que estamos falando de alimentos, os frangos criados no aviário demoram um mês, desde que nascem até que são abatidos para comer. Isto é muito pouco tempo para um animal crescer e ficar pronto para o abate. É cheio de estrogénios, de coisas que usam para o animal crescer, hormonas. Todas essas coisas acabam no corpo humano, provocando mutações no nosso corpo que são nefastas à nossa saúde. Os animais, o gado bovino, o gado caprino, tudo aquilo que é criado hoje em larga escala, tudo isso tem químicos dentro desses animais que permitem que eles não tenham doenças, que permitam que eles cresçam rapidamente, de forma a estarem prontos para o abate, de forma a gerarem dinheiro de forma mais rápida. Amigos, de que é que nós estamos à espera de cuidarmos do nosso corpo? Como eu costumo dizer, amigos, saúde nós só temos uma. E é desta que nós devemos cuidar. É da nossa mente e do nosso corpo que devemos cuidar, alimentar bem, respeitar. Porque se formos comprados pelo sangue de Cristo, pergunto, porquê é que nos vendemos ao inimigo? Por causa do apetite. Porquê é que fomos comprados pelo inimigo por causa da nossa boca? Parem para pensar um pouco nisto, meus queridos. O que eu estou aqui dizendo é para o bem, para o vosso bem e para a vossa salvação. Há muitas pessoas que dizem que para ir para o céu, ou aquilo que nós comemos não inflige a nossa salvação. Não é isso que nos vai tirar do céu. Isso é uma mentira grande, sabem porquê? Nós vimos aqui. Podia citar aqui outro aspecto, mas nós vimos aqui nesta notícia que se alguma coisa está contaminada e eu como na mesma, ou se alguma coisa não é boa para a minha saúde e eu como na mesma, eu estou a cometer um pecado. Se eu sei que algo está errado e faço, estou a pecar. Então sim, a questão da alimentação é importante para a nossa salvação, muito também por causa das decisões que tomamos, das decisões conscientes que temos para tomar. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos ilumine. E até à próxima.